último podcast, eu e o Guilherme Mata, a gente conversou muito sobre por que eu deveria usar o Embedded Analytics, né? Eu vou começar fazendo um resumo, né, do que a gente viu na vez passada e já vamos partir para como isso reflete na vida real do analista e desenvolvedor, tá? Então, a gente olhando para cá, né, a gente trouxe esse exemplo também no último podcast, que é o mesmo exemplo da câmera, né? Antigamente eu conseguia entregar uma fotografia, só que eu tinha esses enormes passos para conseguir fazer isso. E eu tinha que fazer a câmera, tirar foto, filme, revelar o filme, botar no papel, botar no serviço de correio para chegar. Hoje, todo mundo é a coisa mais normal, eu tiro uma foto via celular, envio via WhatsApp, e o meu recipiente, meu destinatário recebe. Isso é o processo mais normal hoje. Então, tipo, a mesma coisa que eu consegui entregar com um KPI sobre o meu dado de negócio, com os dados hospedados nessa API, que eu tinha o extrator, que eu tinha que fazer mover esse dado, importar de novo no ambiente de BW, subir esse dado, gerar o cubo, e aí eu consegui fazer a análise, eu já estou tudo dentro do S4. Essa imagem aqui de baixo eu acho interessante, tá? Talvez até para a gente ver o tamanho dos gaps aqui, tá? Eu não quero nem só olhar para a descrição do que a SAP está falando, mas eu quero olhar para os gaps. Aqui eu tive do R1 e do R2 para o R3, eu tive 20 anos. Do R3 para o que me chamavam de mais SAP, ou NetWeaver, na verdade, tem uma confusão aqui no meio. Eu estou falando de 22 anos. Não, desculpa, eu estou falando de 12 anos. Depois eu estou falando, para a primeira vez que tive um banco de memória, não estou falando ainda de S4, eu estou falando ainda de mais 7 anos. Depois do banco de memória, para a minha primeira versão de eu incorporar isso dentro do meu NetWeaver, eu levei 2 anos, que foi o 740 e o 750 com o banco HANA. Depois eu levei 2 anos para trazer o S4. A SAP levou 2 anos e depois para ela trazer inteligente cenário levou só mais 2 anos. Quer dizer, aquela velocidade que a gente via de 20 anos, 12 anos, começou a cair. Então hoje a gente tem que parar e tá olhando e dizer, não, isso é só uma coisa passageira. Não é. Na verdade, a SAP está trazendo tecnologias numa velocidade maior. Mas como isso vai refletir no nosso dia a dia, tá? E aqui essa figura é muito importante, porque, na verdade, quando a gente está falando de mundo S4, está falando de Fiori, a gente está falando do SADL. Quando a gente vem numa página Fiori, um Object Page, um Overview Page, a gente está vindo para um SADL que executa um serviço OData em cima do modelo de dados do CDS, que está na camada de ABAP, mas ele é feito push-down, aqui para baixo, pelo SQL View do CDS, e ele consome a minha fonte de dados. Esse é o processo de um app Fiori. Quando eu estou falando de um app analítico ou multidimensional report, ele, na verdade, ele não vai para esse OData, para o SADL, ele vem para uma outra engine, e é literalmente uma outra engine. Tem coisas que não funcionam na mesma engine. Por exemplo, campo customizado não é processado pela Analytics Engine. Ela, na verdade, é uma engine específica para analítica. Então, ela é completamente diferente da engine que processa um serviço data transacional. Então, na verdade, a gente precisa olhar essa engine agora. Essa é a engine que traz. E ela tem muitos benefícios. Ela é realmente uma engine, tá? Ela é completamente separada. Ela vai processar também CDS, esses CDS vão processar VDMs, esses VDMs vão consumir SQL View, que vão consumir tabelas, só que de uma forma distinta. Então aqui a SAP trouxe uma imagem que eu acho interessante compartilhar, que é um overall. Em vez de, aqui, na verdade, é a mesma coisa do passado, as duas estão em cima dos modelos do CDS. Tá vendo? Olha, Analytical e Transacional Purpose. Então, na verdade, as duas estão em cima do meio, sendo que o transacional vai para o Data Service e o Analytic vai para a engine analítica. O Data Service vai para o SAP Fiori, aplicativo Fiori, e a engine analítica vai vir aqui para entregar
nossos relatórios multidimensionais, os relatórios analíticos. Como isso aqui, na verdade, aí você vai dizer, aqui já é um exemplo de um modelo, tá? De um modelo analítico baseado em cima de um cubo. Isso aqui é uma Analytic Query. Eu achei interessante ela, que ela reflete o que eu quero trazer, tá? Então, isso aqui é uma Analytic Query que foi desenhada, essa é standard, tá? Vocês podem procurar no ambiente de vocês, que foi desenhada em cima de um cubo standard também, e esse cubo standard consome a mesma camada de VDM que um app transacional poderia estar consumindo. Então ele vai lá, consome aí sales order, que vai consumir as tabelas que a gente já está acostumado a trabalhar. VBAC, VBKD, VEDA, VBAP, tem mais camadas aqui. Mas o mais importante aqui é que, na verdade, muda só o tipo de artefato, tá? Enquanto a gente estiver trabalhando para fazer o desenho da VDM, repara só, o desenho da VDM ele é comum. A gente pode falar que o desenho da VDM é comum. Aqui começa a diferenciar, tá? Então, aqui é que começa a vir um mundo analítico. Então, a gente precisa aqui se preocupar de como vai gerar como vai gerar esse mundo analítico. Então, aqui dentro do cubo é que eu vou criar as minhas dimensões e medidas. Medidas entendas por agregações de valores, tá? Por que eu estou usando a palavra agregação? Porque eu posso sumarizar, eu posso fazer um KPI trazendo max, eu posso fazer um KPI trazendo min, eu posso fazer um average, a média de determinada medida. Então, o cubo me permite fazer o desenho em cima do meu VDM de como eu vou começar a estruturar o meu relatório multidimensional. Então, vocês pesquisem depois os CDS cubo, do tipo cubo. É um tipo muito específico que ele é feito sem serviço OData, ele é feito para ser processado dentro da camada do HANA, e aí vamos chamar assim, e o desenho OData dele, né, o serviço OData dele vai estar em cima da Analytic Query. Não é que o Analytic Query é só um OData do cubo. Ele, na verdade, ele também é isso, mas ele também me permite fazer processamento em cima dessa camada. Então, aqui nessa camada eu posso criar uma fórmula, aqui nessa camada eu posso criar, além de eu expor o meu cubo, eu ainda que posso criar campos calculados, tá? O que a gente chama de fórmula. Agora, se a gente parar para pensar, mas como é que eu posso fazer? Eu posso desenhar, e aí que eu acho que é o grande barato, tá? É a grande vantagem, é que aqueles desenhos que a gente via dentro do BW, aqueles cubos multidimensionais, multidimensionais de verdade, quando a gente falava que tinha N dimensões e aí permitia, a gente fala do cubo, né? Estou tentando achar aqui na minha mesa alguma coisa que eu posso fazer, mas o que a gente fala cubo, né? Porque, na verdade, à medida que eu giro e olho uma dimensão, eu vejo alguma coisa. Aqui é a mesma ideia, tá? Aqui é o grande barato. Eu faço um modelo bem feito e eu escolho quais são as dimensões que eu quero ver aquela informação. Então, se a gente pensar, tá, isso aqui não é um cubo, mas se eu estou olhando aqui esse case de frente, eu estou vendo uma informação. Se eu olho de lado, eu já vejo outras dimensões, então eu tenho uma outra visão. Se eu olho assim, eu tenho uma outra visão. E a mesma coisa é com esse cubo. Então, é importantíssimo o trabalho do ABAPer aqui. O ABAPer que vai desenhar esse cubo, vai ver as corretas dimensões que esse cubo tem, as respectivas medidas que eu quero extrair, porque na última camada analítica, ali que eu vou decidir em runtime, e isso é o barato, eu não tenho que ter estaticamente pré-definido o que eu quero, eu somente em runtime, eu vou decidir como eu quero ver esse cubo. Então, eu vou pegar o cubo e vou girar. Eu quero ver por essas duas dimensões. Vou girar, quero ver agora por essas dimensões. E aí é o barato, que é aquela engine analítica que eu mostrei lá atrás. O grande barato dessa engine analítica é permitir, em runtime, eu decidir as dimensões que eu quero ver as minhas medidas. Eu não preciso fazer essa engine aqui, que é um serviço OData tradicional, me obriga de antemão a eu dizer, eu quero ver como um serviço, eu quero ver essas dimensões e essa informação. Então, aquilo, na verdade, não é um analítico, aquilo é um serviço
que por sinal é um serviço que vai trazer um dado sumarizado e acabou. Aqui não, aqui é uma engine que vai me trazer, baseado na minha pergunta, em runtime, quais são os valores da medida baseado nas dimensões que eu escolhi. Gente, isso é OLAP. Isso é trazer o OLAP para dentro do S4. Isso que eu obrigatoriamente precisava de um BI, pode ser o BW, pode ser Power BI, pode ser qualquer outra solução, para ter um relatório multidimensional, para ter um gráfico multidimensional. Eu posso agora usar esse cara aqui é uma mega vantagem, tá, galera? Esse cara aqui tem que ser mega explorado dentro das nossas empresas. Ele tem muito valor e ele já está dentro do S4 desde 2017. Então, tem livros, eu vou depois trazer aqui algumas coisas para vocês, tá? Alguns materiais, mas esse cara tem que ser mega explorado. Resumo rápido, tá? Como é que eu faço? Aquilo que eu falei. Você tem aqui as tuas tabelas transparentes, você vai desenhar CDS, que são as nossas VDMs, a nomenclatura disso são CDS de fatos ou dimensões. Não é propósito aqui desse bate-papo a gente explicar cada uma delas, eu vou deixar material para vocês estudarem. Baseado nela, eu vou desenhar cubos que vão fazer, a grosso modo, definir o que são dimensões, definir as minhas agregações sobre as minhas medidas. E depois eu vou expor essas informações do cubo e criar fórmulas que vão ser executadas somente em runtime, baseado nas informações de saída. E aí depois eu vou consumir isso aqui, eu vou consumi-las. A grosso modo é isso. Esse é o processo. Não é um processo... Esse processo todo aqui, se a gente falar, é um processo todo feito em CDS. É um processo todo feito via Eclipse. É um processo todo feito por ABAPers. Esse processo não é feito por analistas de dados, esse processo não é feito fora do SAP. Esse processo é feito por ABAPers dentro do Eclipse, dentro do SAP. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que eu estou falando. Então aqui, na verdade, eu posso fazer uma CDS que vão trazer minhas informações, o que a gente chamou aquelas CDS dimensões. São CDS normais, tá vendo aqui? Vou dar um zoom aqui. São CDS normais, CDS que vão trazer minhas informações. Nesse caso aqui está chamando de dimensão, mas é um CDS normal. Aí eu vou fazer um CDS, deixa eu botar para cá, específico do tipo cubo. Aqui, ó, aquilo que eu comentei, CDS do tipo cubo. Eu tenho aqui as minhas dimensões e aqui eu tenho uma medida que eu estou agregando, aqui ó, a notação de agregação, por sumarização. Poderia agregar por max, por min, por average. Nesse caso, eu estou agregando o valor líquido, net amount, por sum. E aí eu vou depois criar um CDS do tipo específico aqui em cima de Analytic Query. Esse CDS, ele vai trazer para um serviço OData as informações do cubo e ele vai poder também criar fórmulas que vão ser executadas em runtime, nessa camada. E aí depois, tudo isso é feito com aquilo que eu comentei, Analytic Engine, e aí isso depois vai ser consumido com o Analytic UI. Pode ser alguma ferramenta, ou posso consumir isso desenvolvendo um Fiori Freestyle. Mas isso aqui tudo é um KPI, por exemplo. Aqui eu tenho isso aqui é uma informação sumarizada que eu poderia transformar em gráfico, por exemplo. E esse gráfico ele permite eu fazer, como aquilo que eu falei, esse gráfico, no fundo, ele é um cubo. Isso aqui, esse analítica aqui é um cubo. Eu poderia, nesse caso aqui, tá, né, eu tenho duas dimensões esse cubo, organização e material. Olha que legal. Ele só viu por material. Ele pode chegar aqui e fazer um drill down e pedir por organização também. Então ele vai quebrar esse material por organização. Poderia só olhar por organização. Poderia olhar por primeiro material e depois drill down por organização.
Vamos lá. Quais são os 4 cenários que ele poderia consumir esse Analytic Query? Só por organização de compra, só por material. Por organização, drill down com material. Por material, drill down por organização. Então, um Analytic Query com 2 dimensões pode ser consumido de 4 formas diferentes. Isso é uma coisa que a gente não tinha no ABAP no passado. Então, isso é uma coisa que a Analytic Engine do S4, do Banco HANA, me traz a opção de eu criar artefatos baseado nisso. Eu acho que isso tem que ser muito explorado pelos desenvolvedores, porque nós, desenvolvedores ABAP, conseguimos trazer valor para dentro da migração do S4. E nós, desenvolvedores ABAP, conseguimos trazer valor para o projeto do S4 HANA, trazendo esse tipo de coisa, trazendo esse tipo de artefato para o usuário final, que não vai precisar mais extrair dado, transportar, importar no ambiente de BI, redesenhar no ambiente de BI e consumir. Faço tudo dentro do meu S4, pelo ABAP. E aqui, galera, eu botei os links, tá? Tá aqui, ó. Primeiro eu botei um link do Learning SAP, tá? É um curso de 10 horas para você aprofundar o conhecimento em Web de Analytics. Eu botei aqui o link e botei o QR Code, se alguém quiser pegar o celular e fazer. Aqui é um podcast da própria SAP, tá? Falando sobre Web de Analytics. É interessante. E aqui, na verdade, eu gosto muito do pessoal aqui do ABAP Conf, que ele traz uma aula de 44, 45 minutos sobre Web de Analytics, tá? Então, tem aqui os 3 links, os 3 QR Codes, para vocês mergulharem nesse mundo de Web de Analytics dentro do RPS4. Tá bom? Obrigado a vocês que chegaram até aqui. Grande abraço a todos.